E aí galera, beleza? Então, como vocês conseguem ver, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu normalmente posto, que são os recordes ou explicativas da live. Esse aqui eu vou fazer comentando uma das artes que eu fiz recentemente, que foi um remake, né? De uma arte que eu fiz em 2014. Eu decidi refazer ela, fazer uma pintura por cima, né? Agora em 2021. E eu vou comentar o processo de pensamento e como eu fiz e sobre os erros que eu cometi no passado e tentar explicar sobre as mudanças que eu decidi fazer para resultar numa obra diferente que vocês vão ver, né? Essa arte aqui, vocês viram que eu comecei com um sketch alaranjado, né? Ele era uma base de um estudo. Eu tava estudando valores e cor um pouquinho, né? De rosto de perfil e eu decidi fazer essa elfa. Então, muitas das coisas que dessa etapa aqui, né, dessa parte da pintura que eu fiz em 2014, grande dos erros que dá pra ver que eu cometia é que eu me preocupava demais com cada parte do rosto, né? Eu não tinha muito uma noção, acho, de luz e sombras tão bem nessa época. E eu me preocupava demais como desenhar o nariz, como fazer o narizinho, né? Como fazer o olho, como que é a sobrancelha de lado, todos os detalhezinhos da boca, a textura do cabelo. Então esse é um problema que eu vejo em muita gente, né? E eu vejo em mim, esse eu do passado, que eu cometi esse erro, que eu vejo em muita gente. E manda as critiques na live. Então, isso é um autocritique meu do passado. E que eu vou tentar ajustar ele com a pintura por cima, né? Muitos detalhes que eu tentei fazer, um contraste muito forte ali, né? Do lado no rosto, com a frente dele. O olho não parece necessariamente de perfil, eu me preocupei demais com os cílios. Então, o rosto, ele parece um pouco achatado, né? Ele não parece ter muitos volumes da bochecha, coisa que eu vou tentar fazer, né? Mais pra frente. Então, o principal problema que eu vejo aqui é a falta de volume, a falta de mostrar a volumetria do rosto, né? Você viu que eu tenho bastante problema aí em como definir essa maçã do rosto, então é um pouquinho de ignorância minha em entender a volumetria do rosto. Isso acaba refletindo no desenho, né? Acaba mostrando que eu não entendia muito desses volumes e o rosto acabou ficando muito achatado, né? Essa noção de falta, né? A falta de noção de agrupamento. Consegue ver aquela mecha ali do lado do rosto, é claro, escuro, mas sendo que o rosto inteiro ele tá muito escuro, né? Faltou entender o agrupamento, porque ali, se fosse tudo isso, aquilo ali de sombra na lateral do rosto, aquela mecha não teria aquela iluminação, né? Então essa etapa aqui eu já tô em 2021 e começo a tomar decisões do que eu quero mudar para tornar uma peça diferente, né? Primeira coisa que eu decidi foi, eu não quero esse fundo escuro, né? Eu quero separar a silhueta inteira dela mais escura em contraste com um fundo mais claro. Então, uma das principais decisões que eu tomei aqui foi separar esses dois. O fundo ele era preto, né? Então ele se misturava um pouquinho com os valores da sombra ali atrás na nuca dela, que era mais escura. Então eu não queria isso, eu queria separar 100% da silhueta dela com esse fundo. Então todas essas mudanças dão um pouquinho o gestual, né? Não fazer a cabeça tão inclinada e sim tentar mostrar os olhos fechados dela mais pela a expressão do rosto e não tanto pela expressão do corpo, né? A cabeça inclinada. Então eu inclinei ela a cabeça um pouco mais reta e deixei aquela parte ali de trás porque ainda não sabia como resolver, né? A parte da nuca dela, porque na pintura original era o rosto ele tava com muito mais zoom, né? Então eu decidi mostrar um pouquinho mais da parte do corpo. Que aquele retrato tava cortando no pescoço, né? Então não dava muito pra entender muito bem aquela silhueta. Tava uma silhueta muito sem graça, só do rosto. Então eu quis trabalhar mais. Eu quis brincar mais com esses valores claro e escuro, né? E como
a forma clara ali do fundo, ela contrasta com uma forma maior, em contraste com formas menores do rosto, né? É isso que eu quis fazer. Então, a parte ali da nuca ainda não tinha decidido, né? Eu tava tentando fazer uma pintura bem solta, colocando texturas ali, né? Tentando deixar esse ar meio pintura tradicional. Fiz um experimento ali, tentando colocar uns azuis para ver se eu fazia um contraste de cores complementares, meio azul e amarelo, e eu acabei decidindo que não. Quis manter mesmo o aspecto monocromático, né? Não tão monocromático, tem uns vermelhos ali, né? Mas meio que para esses tons laranja desaturado, um vermelho desaturado, com aspectos de amarelo bem desaturados. Então eu quis valorizar mais os valores, valorizar os valores. Quis realçar mais os valores e não tanto brincar demais com as cores, né? A principal ideia era trabalhar a silhueta e os valores. Então eu abaixei a bola tanto das cores quanto de detalhes demais no rosto. Então a ideia era mesmo agrupar em 2 grandes valores. Então nessa parte aqui eu comecei a brincar mais com a silhueta dela, né? Eu queria tirar aquela noção do retrato da pintura que eu fiz em 2014, né? Eu queria trabalhar o perfil. Então comecei a recortar os negativos, né? Que é super importante em uma pintura, eu sempre realço isso pra galera. E o fundo, entre aspas, né? Esse fundo é tão importante quanto o objeto principal, né? Tão importante quanto a personagem. Então é isso que eu tô trabalhando. Eu tô pintando o fundo, eu tô trabalhando a silhueta, pensando como vai ser o resultado ali atrás, na nuca dela, com o cabelo comprido, né? Tentando resolver esse negativo muito mais do que as coisas no rosto dela, né? Então aí eu comecei a agrupar ainda mais, né? Fiz um degradê escuro vindo de baixo, uma iluminação mais clara, para realçar mesmo essa ideia de valores escuros vindo de baixo, valores claros vindo de cima, iluminação superior, pegando no cabelo, na testa dela, né? Criando um degradê até o braço, o peito dela se agruparem num valor mais escuro, uns laranjas mais próximos, né? Então dá pra ver bastante essa intenção do agrupamento. Comecei a trabalhar alguns detalhezinhos, né? De volumetria do rosto. Não estava muito satisfeito com os planos ali. E aí que eu comecei a tentar decidir o que eu fazia com esse cabelo. Esse foi, acho que, o maior desafio nessa pintura. Foi aí que eu decidi manter ali a silhueta na nuca, né? Mas demonstrar o cabelo comprido dela. Foi aí que eu decidi centralizar toda essa silhueta, esticar mais, né? Em comparação com o primeiro, que era só o rosto, eu trouxe até a parte de baixo do busto dela pra valorizar todo esse contorno do corpo, né? Então tentei trabalhar essas triangulizações, né? Tanto do corpo dela, essas formas mais geométricas. Então tentei resumir o cabelo todo dela em um triângulo simples ali. E realçar mesmo essa divisão entre luz e sombra em grandes agrupamentos, né? Então, ali no cabelo eu basicamente dividi em 2 grandes áreas, as partes escuras e as partes claras. E aí eu trabalhei detalhes e a parte pelo todo, né? Dar a ideia, sugerir mechas e não desenhar fiozinho por fiozinho que nem eu quis fazer no começo, em 2014. Outro grande desafio foi passar esse ar sereno, né? Esse olhar, esse olho meio fechado, porém não completamente fechado, ela só olhando para baixo, né?
Eu não quis representar o sorriso dela, né? Então acho que isso foi um problema que eu tive. Eu queria mostrar serenidade, mas na pintura original eu não consegui. Ela ficou parecendo meio sorrindo. Então isso foi um desafio também que eu busquei consertar, né? Ou acertar dessa vez. Então, ao mesmo tempo que ela não tá séria, né? Mas também não tá sorrindo, ela tá só esboçando uma serenidade. Então eu queria mostrar esse ar sereno. Então isso foi um desafio também nesse retrato. Tudo o que eu senti que tinha de complexo e o que tinha a mais naquela época eu tentei reajustar nesse. Aí eu comecei a colocar alguns efeitos, tentar saturar mais as partes do rosto, trazer a atenção mais saturada para a parte do rosto. Cada vez agrupando, agrupando, agrupando. Luzes em cima, sombras embaixo. Contraste das partes das costas dela super escuras em relação à claridade do fundo, né? Tentar criar uma grande silhueta. Também, tipo, ao mesmo tempo que eu quero separar a luz e sombra nela, eu quero fazer com que ela pareça um valor só em contraste com o fundo. Mas a partir do momento que o olhar se concentra nela, a intenção é que se resuma em dois valores, claro e escuro. Então, basicamente, pelo macro são dois valores, o fundo super claro e ela escura. Mas a partir do momento que o foco vai nela, queria a simplicidade, né? Então, dois valores, sombra bem agrupada e a luz para destacar o rosto e o contraste com a sombra, né? Os olhos. Então eu não quis mostrar muito os brilhos dos olhos e sim mais a expressão de olho semi-aberto, né? Então basicamente essa parte eu comecei a só colocar mais detalhes e chegando à conclusão, né? Da pintura. Detalhes onde é a parte de maior foco. Mas basicamente a lição que eu tiro dessa pintura aqui é que a leitura do macro é sempre muito mais importante do que qualquer preocupaçãozinha com qualquer detalhezinho de uma pintura. E que o trabalho do fundo negativo é tão importante quanto o objeto principal, né? Quanto a personagem principal. Nessa parte eu fui trabalhando mais texturas, quis dar esse aspecto mais tradicional dela, né? Trabalhei algumas oclusõezinhas, mas é basicamente isso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse time-lapse comentado. Espero que vocês tenham se esclarecido com alguma coisa, de alguma coisa que eu comentei. Espero ter ajudado em alguma coisa. E é isso. Não sei quando eu vou fazer mais um vídeo desse tipo. Mas espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Valeu. Até mais.